Ana movia-se pelo salão do restaurante com uma eficiência que beirava a invisibilidade. Cada passo, cada prato entregue era parte de uma coreografia ensaiada pela exaustão e pela necessidade. Trabalhando em 2 turnos para cobrir as dívidas e o aluguel, seus sonhos pareciam tão distantes quanto as estrelas que ela não tinha tempo de observar. A vida era uma sucessão de comandas e sorrisos cansados. Seus pensamentos, no entanto, frequentemente viajavam para longe do barulho das conversas e do tilintar de talheres. Ela pensava em seu pai, uma figura fantasmagórica em sua memória, desaparecido há mais de 20 anos. A única coisa que restava dele era uma história contada por sua mãe. Um homem corajoso, um herói anônimo que se sacrificou para proteger sua família de um grande perigo. A imagem dele era um quebra-cabeça com a peça central faltando. Ela se apegava a fragmentos de lembranças, ao som de sua risada e ao toque de suas mãos. Sua mãe, antes de falecer, havia lhe dado detalhe físico para se agarrar. Uma cicatriz peculiar na mão direita dele, em formato de meia-lua, resultado de um acidente de trabalho que ele descrevia com orgulho. Essa cicatriz tornou-se o farol em sua busca silenciosa. Em cada rosto estranho, em cada mão que lhe entregava o pagamento, seus olhos procuravam instintivamente por aquela marca. Era uma esperança frágil, quase tola, mas era tudo o que ela tinha. A crença de que um simples detalhe na pele de um homem poderia, um dia, reescrever toda a sua história e preencher o vazio. Naquela noite, o restaurante estava mais movimentado do que o normal. O fluxo constante de clientes era uma bênção para as gorjetas, mas um teste para sua resistência. Ana se preparava para mais uma longa jornada, sem saber que uma mesa, no canto mais discreto do salão, estava prestes a se tornar o epicentro de uma revelação que mudaria absolutamente tudo para sempre. Um homem de meia-idade, vestido com um terno impecável que destoava sutilmente do ambiente casual, ocupou a mesa do canto. Ele não pedia a mesa mais vistosa ou fazia exigências. Sua presença era marcada por uma quietude observadora. Seus olhos percorriam o ambiente não com curiosidade, mas com a paciência de um caçador que já conhece sua presa e apenas aguarda o momento certo. Ana se aproximou com seu bloco de notas, oferecendo o sorriso profissional que era sua armadura. "Boa noite, senhor. Gostaria de ver o cardápio? Ou já sabe o que vai pedir?" ela perguntou, a voz suave, mascarando o cansaço. O homem a encarou com um olhar que parecia penetrar através de sua fachada, fazendo-a sentir-se subitamente exposta, como se ele soubesse mais sobre ela. Ele pediu apenas um café e um copo de água, falando em um tom baixo e controlado. Sua atenção não estava no menu ou no movimento do salão, mas parecia fixada nela. Ana sentiu um arrepio, uma sensação estranha de familiaridade e perigo misturados. Dispensou a sensação como paranoia causada pelo excesso de trabalho e foi buscar o pedido, tentando afastar a imagem daquele olhar intenso. Ao retornar com a bandeja, ela colocou a xícara de café sobre a mesa. Foi nesse momento, quando a mão dele se moveu para pegar a xícara, que o tempo pareceu congelar. A luz do ambiente incidiu sobre sua pele, revelando com clareza inconfundível o que ela passou a vida inteira procurando. Uma cicatriz pálida, em formato de meia-lua, exatamente na mão direita. O choque foi uma onda elétrica que paralisou seus músculos. A bandeja tremeu em suas mãos e o copo de água balançou perigosamente. Era impossível. Uma coincidência tão absurda que desafiava a lógica do universo. Ali, em um cliente qualquer, em uma noite qualquer, estava a marca que assombrava seus sonhos e alimentava suas esperanças mais secretas. A realidade parecia se desfazer diante de seus olhos. O mundo ao redor de Ana se transformou em um borrão sem som. As vozes dos outros clientes, o som da cozinha, tudo desapareceu, substituído por um zumbido agudo em seus ouvidos. Seus olhos estavam cravados na cicatriz, a meia-lua que era a chave para seu passado. Cada detalhe daquela marca correspondia perfeitamente à descrição que sua mãe havia gravado em sua mente desde a infância. Memórias fragmentadas inundaram sua consciência. O cheiro de serragem, a sensação de ser erguida no ar por mãos fortes, uma voz grave cantando uma canção de ninar desafinada. Eram flashes, ecos de uma vida que lhe fora roubada.
Poderia aquele homem ser seu pai? O bilionário misterioso, tão diferente do carpinteiro humilde que ela imaginava, parecia uma possibilidade remota e assustadora. A confusão era um nó em sua garganta. A esperança lutava contra o ceticismo. Se fosse ele, por que nunca a procurou? Por que abandoná-la para viver uma vida de luxo enquanto ela lutava para sobreviver? A imagem idealizada do pai-herói começou a rachar, dando lugar a um ressentimento doloroso. A descoberta, em vez de trazer alívio, abriu um abismo de novas perguntas e medos. Ela precisava se recompor. Com um esforço sobre-humano, forçou um sorriso trêmulo e se afastou da mesa, murmurando um com licença. Refugiou-se na copa, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Apoiou as mãos na pia fria, respirando fundo, tentando assimilar a magnitude do que acabara de acontecer. O passado não estava morto. Estava sentado à mesa, 7, bebendo um café. O dilema a consumia. Confrontá-lo ali, no meio do restaurante, e arriscar um escândalo, ou permanecer em silêncio, deixando talvez a única chance de sua vida escapar por entre seus dedos. A incerteza era torturante. Ela sabia que qualquer decisão tomada naquele momento teria o poder de redefinir não apenas seu futuro, mas a própria essência de quem ela era. Enquanto Anna lutava contra seu turbilhão interno, o homem na mesa 7, o Sr. Alistair Vance, observava cada uma de suas reações com uma atenção calculada. Ele notou o exato momento em que os olhos dela se fixaram em sua mão. Viu o tremor, a palidez súbita em seu rosto e a retirada apressada. Não havia surpresa em seu semblante, apenas a confirmação de algo que ele já esperava. A visita dele àquele restaurante não fora um acaso. Durante meses, seus investigadores particulares haviam trabalhado para localizá-la, seguindo um rastro frio que se estendia por 2 décadas. Encontrá-la ali, trabalhando com tanta dignidade em meio a tantas dificuldades, provocou nele um misto de admiração e culpa. Ele sabia que sua presença ali era o estopim de uma explosão emocional inevitável. Seu silêncio não era por indiferença, mas por estratégia. Ele precisava avaliar a situação, entender a mulher que a filha de seu velho amigo havia se tornado. Revelar a verdade de forma abrupta poderia causar mais mal do que bem. Havia camadas de dor, abandono e mistério que precisavam ser descascadas com cuidado, como as páginas de um livro antigo e frágil, para não rasgar a história contida nelas. Ele bebia seu café, lentamente, dando-lhe tempo e espaço. Cada minuto que passava era um teste para a coragem dela e para a paciência dele. Ele não era seu pai, mas o portador de uma verdade tão complexa que poderia destruir ou reconstruir o mundo dela. Sua missão ali não era simples. Era o pagamento de uma dívida de honra que o assombrava há 20 anos. Alistair sabia que o próximo movimento teria que ser dele. A jovem garçonete estava paralisada pela revelação, presa entre a esperança e o medo. Ele precisava criar uma ponte, oferecer um sinal de que sua intenção era benigna, um gesto que pudesse acalmar o caos que ele mesmo havia instaurado ao entrar naquele lugar e permitir que sua cicatriz fosse vista. Anna finalmente retornou ao salão, o rosto uma máscara de profissionalismo que mal escondia a tempestade em seus olhos. Ela evitou olhar para a mesa 7, focando em outros clientes, mas a presença do homem era um campo magnético que a atraía e repelia simultaneamente. O restante de seu turno se arrastou como se cada minuto fosse uma hora, a tensão crescendo a cada instante que passava. Quando finalmente chegou a hora de fechar, apenas a mesa do canto permanecia ocupada. O homem a chamou com um gesto sutil. O coração de Anna martelava. Era o momento da verdade. Ela caminhou até ele, as pernas trêmulas, e perguntou se ele desejava mais alguma coisa. Apenas a conta, por favor, ele respondeu, a voz calma contrastando com o tumulto dela. Ela imprimiu a conta, um valor irrisório para um café, e a levou de volta em uma pequena pasta de couro. Colocou-a sobre a mesa, evitando o contato visual. O homem pegou a pasta, colocou algumas notas dentro e a empurrou de volta para ela. Para você, ele disse simplesmente, tenha uma boa noite. E com isso, ele se levantou e caminhou em direção à saída, sem olhar para trás. Anna esperou até que a porta se fechasse para abrir a pasta. Ela esperava uma gorjeta generosa, talvez $100, mas o que encontrou a deixou sem fôlego.
havia 10 notas de $100, totalizando $1.000. Era mais do que ela ganhava em um mês. Uma quantia que poderia quitar suas dívidas mais urgentes e lhe dar um raro momento de alívio financeiro. Mas não foi o dinheiro que a fez prender a respiração. Dobrado cuidadosamente sob as notas, havia um pequeno pedaço de papel, um guardanapo. Nele, uma caligrafia elegante e firme trazia uma única frase, uma frase que transformou o gesto de generosidade em um enigma profundo, confirmando que aquilo era muito mais do que uma simples coincidência. O bilionário não havia apenas deixado dinheiro, ele havia deixado uma isca. A frase escrita no guardanapo era curta, mas carregava o peso de 2 décadas de silêncio. Seu pai era o homem mais corajoso que já conheci. As palavras saltaram do papel e atingiram Ana como uma força física. Não era uma pergunta, nem uma acusação. Era uma afirmação. Uma confirmação de que aquele homem não apenas conhecia seu pai, mas também o mistério que envolvia seu desaparecimento. Aquele gesto inesperado, a gorjeta exorbitante combinada com a mensagem enigmática, era um ato de bondade com um propósito oculto. Não era caridade, era comunicação. Era um convite para um diálogo que havia sido adiado por tempo demais. O bilionário não estava apenas lhe dando dinheiro para sobreviver. Estava lhe dando uma razão para questionar tudo o que ela sabia ou pensava saber. A reação emocional foi imediata e avassaladora. As lágrimas que ela segurou durante toda a noite finalmente vieram, silenciosas e quentes. Eram lágrimas de alívio, de medo, de raiva e, acima de tudo, de uma esperança renovada e aterrorizante. A verdade estava ao seu alcance, mas ela temia o preço que teria que pagar para descobri-la. O que significava aquela coragem toda? O dinheiro em suas mãos de repente pareceu secundário. O verdadeiro valor daquele gesto estava naquelas 9 palavras. Elas validavam sua busca, sua crença infantil em um pai heróico. Aquele estranho não a via como uma simples garçonete, mas como a filha de alguém importante, alguém cuja história merecia ser contada. Aquele ato de bondade a restaurou, dando-lhe um senso de identidade que o tempo havia erodido. Com o restaurante agora vazio e silencioso, Ana segurava o guardanapo como se fosse uma relíquia sagrada. Aquele pequeno pedaço de papel era agora o mapa para seu passado. A bondade daquele homem, por mais misteriosa que fosse, havia acendido uma chama dentro dela, uma chama de determinação para encontrar as respostas, não importando quão sombrias ou dolorosas elas pudessem ser. A noite se transformou em uma madrugada de insônia. Ana sentou-se em sua pequena cozinha com o dinheiro e o guardanapo espalhados sobre a mesa. O choque inicial deu lugar a uma clareza feroz. Aquele gesto não foi um ponto final, mas um ponto de partida. O bilionário, Alistair Vance, como ela descobriu em uma rápida pesquisa online, havia lhe dado as ferramentas, os meios financeiros e a confirmação de uma conexão. Aquele ato de bondade plantou uma semente de poder dentro dela. Pela primeira vez em anos, ela não se sentia apenas uma vítima das circunstâncias, reagindo passivamente aos golpes da vida. Ela sentia a capacidade de agir, de tomar o controle de sua própria narrativa. Aquele dinheiro não era apenas para pagar contas. Era um fundo de guerra para sua busca pela verdade. O efeito cascata daquela ação começou ali mesmo, naquela cozinha mal iluminada. A Ana, que acordaria na manhã seguinte, não seria a mesma garçonete resignada. Seria uma investigadora, uma filha em busca de justiça e de encerramento. A generosidade de Vance não apenas aliviou seu fardo financeiro, mas também despertou um espírito de luta que ela não sabia que possuía. Ela começou a traçar um plano. Usaria parte do dinheiro para contratar um serviço de busca de pessoas, para vasculhar registros antigos. Tiraria alguns dias de folga do restaurante, uma luxúria que nunca antes pôde se permitir, para se dedicar inteiramente à investigação. Aquele gesto inesperado de um estranho a inspirou a realizar o ato mais positivo de todos: investir em si mesma e em sua história. A humanidade compartilhada naquele momento transcendia o dinheiro. Conectava a coragem de seu pai no passado, a dívida de honra de Alistair no presente e a busca de Ana pelo futuro.
Era um elo invisível forjado por sacrifício e lealdade. O bilionário não lhe deu apenas uma esmola. Ele lhe devolveu a esperança e, com ela, a força para lutar pelas respostas que merecia. No dia seguinte, Ana colocou seu plano em ação. A primeira ligação foi para o restaurante, pedindo uma semana de folga. Sua chefe, acostumada com sua dedicação incansável, ficou surpresa, mas concordou. O segundo passo foi mais difícil: encontrar um investigador particular confiável, alguém que não explorasse sua situação vulnerável. A internet se tornou sua principal ferramenta de pesquisa. Ela passou horas comparando agências, lendo avaliações e fazendo telefonemas. Sua voz, geralmente hesitante, agora tinha um tom de firmeza. Ela explicava a situação de forma concisa, omitindo o encontro com o bilionário, focando apenas nos fatos: um pai desaparecido há 20 anos e uma cicatriz como única pista. O dinheiro de Vance lhe deu a confiança para negociar e exigir profissionalismo. Finalmente, ela encontrou um ex-policial chamado Miguel, cuja agência parecia séria e discreta. Marcaram um encontro para o dia seguinte. Aquele ato de agendar a reunião foi um passo monumental. A bondade de Alistair não estava apenas financiando a busca, estava a impulsionando psicologicamente. Ela sentia como se tivesse um aliado secreto, alguém que acreditava que sua causa era justa. Esse impulso inicial gerou suas próprias ondas positivas. Ao contar uma versão simplificada da história para sua vizinha, uma senhora idosa que sempre a tratou com carinho, ela recebeu um apoio inesperado. A senhora, comovida, ofereceu-se para cuidar de seu apartamento e regar suas plantas, dizendo: "Vá, menina. Algumas coisas na vida não podem esperar. Encontre suas raízes." Aquele pequeno gesto de sua vizinha, inspirado pela nova determinação de Ana, reforçou sua convicção. A bondade parecia ser contagiante. Um grande ato de um estranho rico inspirou a coragem de Ana, que por sua vez inspirou um pequeno ato de uma vizinha humilde. Uma corrente de humanidade estava se formando ao seu redor, dando-lhe a força necessária para enfrentar o que estava por vir. O escritório de Miguel era simples e funcional, localizado no segundo andar de um prédio antigo no centro da cidade. Ele era um homem de poucas palavras, com olhos que pareciam ter visto de tudo. Ana sentou-se à sua frente, sentindo um nervosismo que ela se esforçava para esconder. Colocou sobre a mesa a única foto que tinha de seu pai, amarelada pelo tempo. Ela contou a história, a versão que havia ensaiado, focando nos detalhes que importavam: o nome completo do pai, a última vez que foi visto e a descrição minuciosa da cicatriz. Miguel ouvia atentamente, sem interromper, fazendo anotações em um bloco de papel. Ele não fez promessas vazias, nem ofereceu falsas esperanças, o que de certa forma a tranquilizou. "Isso foi há muito tempo", disse Miguel finalmente. Seu tom era grave. "Registros se perdem, pessoas mudam de nome, desaparecem por vontade própria. É uma busca difícil e pode não levar a lugar nenhum." Ele foi honesto sobre as dificuldades, mas a determinação no rosto de Ana pareceu convencê-lo. Ele sentiu que havia mais naquela história do que ela estava contando. O ato de bondade de Alistair ecoava naquela sala. O dinheiro que ela usou para pagar o adiantamento de Miguel era o catalisador de tudo. Sem ele, aquela porta nunca teria sido aberta. Ana estava transformando um gesto passivo de recebimento em uma ação deliberada de busca. Ela não era mais uma espectadora de seu próprio destino. Era a protagonista que finalmente decidira virar a página. Ao sair do escritório, Ana sentiu um peso sendo tirado de seus ombros, substituído pela ansiedade da espera. Ela havia feito tudo o que podia por enquanto. A bondade de um estranho a colocou em um caminho de autodescoberta, um caminho que a forçava a ser corajosa e proativa. Agora, restava esperar e ver se as sementes que ela plantou germinariam na terra árida do passado. Alistair Vance não desapareceu da vida de Ana após aquele encontro no restaurante. De uma distância segura, ele continuou a monitorar seus passos. Seus recursos eram vastos, e sua equipe o mantinha informado sobre cada movimento dela. A folga no trabalho, a contratação do investigador particular, a nova determinação em seus olhos.
Ele observava com uma mistura de orgulho e apreensão. Seu gesto foi cuidadosamente calculado. Ele sabia que simplesmente entregar a verdade a ela seria roubar-lhe o poder de sua própria jornada. As pessoas não valorizam respostas que não buscaram. Ao fornecer os meios, mas não o mapa completo, ele a estava capacitando. Aquele ato de bondade não era sobre dar, mas sobre permitir que ela tomasse o que era seu por direito. A sua história. Ele se lembrava vividamente do pai de Anna, um homem chamado David. Eles haviam trabalhado juntos em uma construção muito antes de Alistair fazer sua fortuna. David não era apenas um colega, era um amigo que, em um dia fatídico, o empurrou para fora do caminho de uma viga de aço que caía, recebendo o impacto em sua própria mão e salvando a vida de Alistair. A cicatriz que Alistair carregava não era de seu próprio ferimento, mas uma marca que ele fez em si mesmo, um pacto de sangue para nunca esquecer o homem que lhe deu uma segunda chance. A verdadeira cicatriz, a de David, era o símbolo de um sacrifício ainda maior que viria depois, um que forçou David a desaparecer para proteger tanto sua família quanto Alistair de inimigos perigosos. Agora, ao ver a filha de David lutar com a mesma tenacidade do pai, Alistair sentia a dívida pesar ainda mais. Ele precisava garantir que a busca dela a levasse à verdade, mas de uma forma que a fortalecesse, não a quebrasse. Sua bondade era apenas o primeiro capítulo de uma história de justiça e redenção que estava longe de terminar. Os dias se arrastavam em uma torturante lentidão. Miguel, o investigador, ligava esporadicamente com atualizações, mas eram, em sua maioria, becos sem saída. Registros de nascimento e carteiras de motorista com o nome de seu pai não levavam a lugar nenhum. Pessoas com nomes semelhantes foram investigadas e descartadas. A esperança de Anna começava a vacilar, erodida pela frustração. Ela passava os dias mergulhada em caixas de velhas fotografias e documentos de sua mãe, procurando por qualquer pista que pudesse ter deixado passar. Em contas, cartões postais, mas nada que indicasse para onde seu pai poderia ter ido. Era como se ele tivesse evaporado, deixando para trás apenas o fantasma de uma lembrança e uma cicatriz na memória de sua família. O dinheiro que Alistair lhe dera estava diminuindo, sendo consumido pelas horas de trabalho do investigador. O pânico começou a se instalar. E se o bilionário estivesse apenas brincando com ela? Ou se a mensagem no guardanapo fosse uma referência a algo que ela nunca seria capaz de decifrar? A dúvida era um veneno lento, minando a força que ela havia adquirido. Nesses momentos de desespero, ela relia a frase no guardanapo: seu pai era o homem mais corajoso que já conheci. Aquelas palavras eram sua âncora. A bondade daquele gesto inicial tinha que significar algo. Um homem como Alistair Vance não faria algo tão significativo por capricho. Ela se agarrava a essa convicção, usando-a como um escudo contra o desânimo que a ameaçava. Foi então que Miguel ligou novamente, mas desta vez seu tom era diferente. Não era uma promessa de sucesso, mas havia uma faísca de interesse. Encontrei algo, disse ele. Não é um registro oficial. É uma menção em um antigo processo judicial. Um depoimento de testemunha. Um homem com a descrição do seu pai, mas com um nome diferente. Ele testemunhou em um caso contra uma construtora poderosa. O nome da construtora era Titan Construções. Miguel informou que a empresa havia decretado falência há muitos anos, após uma série de escândalos envolvendo práticas de trabalho inseguras e ligações com o crime organizado. O caso em que o homem com a descrição de seu pai testemunhou envolvia um acidente de trabalho que resultou na morte de um operário. Anna sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A história de sua mãe sobre um grande perigo e a necessidade de seu pai desaparecer de repente começou a tomar uma forma mais concreta e sinistra. Seu pai não os abandonou. Ele provavelmente foi forçado a fugir. Ele testemunhou contra pessoas perigosas. Ele era uma testemunha ocular de um crime corporativo. A coragem mencionada por Vance ganhava um novo significado. O gesto de Alistair, antes um ato de bondade misteriosa, agora parecia ser uma peça de um quebra-cabeça muito e mais perigoso. O dinheiro e a mensagem não eram apenas sobre o passado,
eram sobre o presente. Ele estava lhe dando as ferramentas para descobrir uma verdade que, talvez, ele mesmo não pudesse revelar abertamente por razões de segurança ou legais. A cascata de eventos desencadeada por aquele encontro no restaurante estava levando Ana para águas muito mais profundas do que ela imaginava. Busca por um pai perdido estava se transformando em uma investigação sobre corrupção e justiça. A história não era apenas pessoal, era social, envolvendo a luta de um homem comum contra um sistema poderoso e corrupto. A conexão entre ela, Alistair e seu pai se aprofundava. Não era apenas uma história de família, mas um thriller da vida real. O que mais a Titan Construções escondia? E qual era o envolvimento de Alistair Vance em tudo isso? As perguntas se multiplicavam, mas agora ela tinha uma direção, um fio para puxar. A próxima etapa era investigar a fundo o passado daquela construtora falida. Com o nome da Titan Construções em mãos, Ana fez a única coisa lógica que podia. Pesquisou a conexão entre a empresa e Alistair Vance. Os resultados da busca foram imediatos e chocantes. Nos primórdios de sua carreira, muito antes de se tornar um bilionário do setor de tecnologia, Alistair Vance era um jovem engenheiro que trabalhava na Titan Construções. A revelação a atingiu com a força. Ele não era apenas um espectador, ele estava lá. Ele fazia parte daquele mundo, daquele ambiente perigoso. A cicatriz em sua mão, o conhecimento sobre seu pai, a mensagem, tudo se encaixava de uma forma terrível e fascinante. Ele e seu pai não eram apenas conhecidos. Eram colegas, talvez amigos, envolvidos no mesmo ninho de cobras. O ato de bondade no restaurante adquiriu uma nova camada de complexidade. Era um ato de culpa? Uma tentativa de redenção por algo que aconteceu no passado? Ou era um aviso? A generosidade dele agora parecia menos um presente e mais um fardo. Uma responsabilidade que ele estava transferindo para ela. Ele a estava guiando para a verdade, mas o que ela faria quando a encontrasse? A reação emocional de Ana foi uma mistura de raiva e gratidão. Raiva, por ele ter escondido sua conexão direta com a empresa, por tê-la feito seguir um caminho de migalhas. Gratidão por, apesar de tudo, ele ter lhe dado a chance de descobrir por si mesma, de entender a história em seus próprios termos. Ele a estava tratando como uma adulta, capaz de lidar com a verdade. A humanidade compartilhada entre eles era agora uma teia de segredos e perigos do passado. Eles estavam conectados não apenas pela bravura do pai dela, mas pela escuridão da Titan Construções. O gesto de Vance foi um farol na névoa, iluminando um caminho que ele mesmo, por algum motivo, não podia trilhar. E Ana sabia que para entender o destino de seu pai, ela precisava entender o papel de Alistair naquela história. Ana sabia que não podia mais continuar a busca sozinha, baseando-se em fragmentos de informação. Ela precisava ir diretamente à fonte. Usando o nome da empresa de Vance, ela encontrou o contato de sua assessoria e solicitou uma reunião. Para sua surpresa, a resposta veio em menos de uma hora. O Sr. Vance concordava em encontrá-la no dia seguinte, em seu escritório particular. O prédio da Vance Enterprises era uma torre de vidro e aço que parecia tocar o céu, um símbolo do poder e da distância que a separavam da verdade. Ao entrar no elevador privativo que a levaria ao último andar, Ana sentiu o peso de 20 anos de perguntas em seus ombros. O gesto inicial de bondade no restaurante a havia fortalecido, mas agora, frente a frente com o homem que detinha as respostas, ela se sentia pequena e vulnerável. O escritório de Alistair era minimalista e elegante, com uma vista panorâmica da cidade. Ele a esperava, não atrás de uma mesa imponente, mas em uma poltrona, com uma expressão séria. Não havia mais o disfarce de um cliente qualquer. Ali estava o homem em seu habitat natural, o bilionário, o ex-engenheiro, a testemunha de seu passado. Eu esperava que você me procurasse, disse ele, a voz calma de sempre. Você tem a coragem de seu pai. A menção direta ao pai dela quebrou o gelo e a tensão. Ana respirou fundo, a determinação superando o medo. Ela não estava ali para aceitar mais gestos de bondade ou mensagens criptografadas. Ela estava ali para exigir a verdade.
Por que a Titan Construções? O que aconteceu lá? E onde está meu pai? Ela perguntou, a voz firme, sem rodeios. Aquele confronto era o resultado direto do efeito cascata daquela primeira interação. A bondade dele a empoderou a tal ponto que agora ela podia ficar diante dele, não como uma garçonete necessitada, mas como uma igual, buscando a justiça que lhe era devida. Alistair Vance não hesitou. Ele começou a narrar uma história que remontava a mais de 20 anos, uma história de amizade, corrupção e um sacrifício inimaginável. Ele e David, o pai de Anna, eram jovens e idealistas, trabalhando em um grande projeto da Titan. Eles rapidamente descobriram que a empresa estava usando materiais de qualidade inferior e ignorando protocolos de segurança para cortar custos, colocando a vida dos trabalhadores em risco. Juntos, eles começaram a coletar evidências, planejando denunciar a empresa às autoridades. David, com seu forte senso de justiça, era o líder da iniciativa. Ele era o coração da operação, enquanto Alistair era o cérebro, organizando os documentos e planejando a denúncia. Eles sabiam que estavam lidando com pessoas perigosas, ligadas a figuras poderosas da cidade, mas acreditavam que a verdade prevaleceria. O ponto de virada foi o acidente que matou um de seus colegas mais próximos. Não foi um acidente. Foi um assassinato deliberado, uma mensagem para quem quer que estivesse pensando em falar. A viga de aço não caiu por acaso. Foi sabotagem. David foi a principal testemunha e a empresa sabia disso. A vida dele e de sua família estava em perigo iminente. Aquele foi o momento do grande gesto de bravura. David fez um acordo com Alistair. Ele desapareceria, assumindo toda a atenção dos criminosos e levando-os para uma caçada sem fim, longe de sua família. Em troca, Alistair, que era menos visado, ficaria para trás. Continuaria a construir sua carreira e, quando tivesse poder e recursos suficientes, garantiria que a família de David ficasse segura e que a justiça fosse feita. O desaparecimento de seu pai não foi um ato de abandono, mas o maior ato de proteção. Ele se tornou um fantasma para que sua filha pudesse ter uma vida. A bondade de Alistair no restaurante não era caridade, era o cumprimento de uma promessa, a primeira parte de um plano de décadas para honrar o sacrifício de seu amigo e, finalmente, trazer a verdade à luz. As palavras de Alistair pintaram um retrato de seu pai, que era ao mesmo tempo doloroso e incrivelmente heróico. A imagem do carpinteiro humilde foi substituída pela de um guerreiro silencioso, que sacrificou sua própria vida e identidade para proteger aqueles que amava. A dor do abandono que Anna carregou por tanto tempo começou a se transformar em um profundo e avassalador sentimento de orgulho. Ele me fez prometer duas coisas, continuou Alistair, a voz embargada pela emoção. Primeiro, que eu nunca contaria a verdade a você ou a sua mãe, a menos que fosse absolutamente seguro. O conhecimento os colocaria em perigo. Segundo, que eu usaria minha vida, a vida que ele salvou, para construir algo grande o suficiente para derrubar os homens por trás da Titan. A fortuna de Alistair, os prédios, a tecnologia, tudo foi construído sobre a fundação daquela promessa. Durante 20 anos, ele acumulou poder, influência e, o mais importante, evidências. Ele se tornou intocável, forte o suficiente para finalmente confrontar os fantasmas do passado sem ser destruído por eles. Sua vida inteira foi um longo e paciente jogo de xadrez contra os homens que tiraram seu melhor amigo dele. O gesto no restaurante foi o primeiro movimento de seu checkmate. Ele precisava saber se a filha de David tinha a mesma fibra moral, a mesma força para lidar com a verdade. Ao dar-lhe as ferramentas para investigar, ele a estava testando e preparando. Ele não queria uma vítima passiva. Ele queria uma parceira na busca por justiça, uma herdeira do legado de coragem de seu pai. A reação emocional de Anna foi um silêncio profundo, uma compreensão que transcendia as lágrimas. Tudo fazia sentido. O desaparecimento, o silêncio de sua mãe, a cicatriz. Seu pai não era uma vítima. Ele era um herói. E a bondade de Alistair não era apenas um pagamento de dívida, mas um chamado às armas. A história deles estava intrinsecamente ligada,
um elo forjado no fogo da tragédia e da lealdade. Os homens por trás da Titan ainda estão por aí, explicou Alistair, seu tom agora endurecido. Eles mudaram de nome, operam nas sombras, mas seu poder e crueldade permanecem os mesmos. Minha riqueza me protege, mas também me torna um alvo. Revelar tudo publicamente sem um plano sólido seria suicídio e colocaria você em perigo novamente. Por isso precisei agir com tanto cuidado. A sua verdadeira missão, que ele agora compartilhava com Anna, era expor esses criminosos de uma vez por todas. Ele havia passado as últimas 2 décadas construindo um dossiê impecável, com provas de lavagem de dinheiro, corrupção e até mesmo o assassinato que eles encobriram como acidente. Faltava apenas uma peça para completar o quebra-cabeça. O testemunho final, a história que apenas o pai de Anna poderia contar. E onde ele está? Perguntou Anna, a voz um sussurro. A pergunta que a assombrou por toda a vida estava prestes a ser respondida. Alistair se levantou e caminhou até um cofre escondido atrás de uma pintura na parede. Ele o abriu e retirou um envelope lacrado. Ele está vivo, Anna, e está seguro, mas vive sob uma nova identidade há 20 anos. O conteúdo do envelope era a localização de seu pai. Ele estava vivendo em uma pequena cidade costeira, sob um programa de proteção não oficial financiado e criado pelo próprio Alistair. Ele vivia uma vida simples, sempre olhando por cima do ombro, esperando pelo dia em que Alistair lhe dissesse que era seguro, que a promessa havia sido cumprida e que ele poderia finalmente conhecer a mulher que sua filha havia se tornado. Aquele momento era o ápice do efeito cascata iniciado no restaurante. O ato de bondade não era apenas para aliviar o sofrimento de Anna, mas para iniciar o processo de reunificação e justiça. Aquele guardanapo com a frase enigmática era a chave que abria a porta, não apenas para o passado, mas para um futuro onde a verdade finalmente poderia libertar a todos. Alistair não apenas deu o endereço a Anna, ele organizou tudo. Um jato particular, um carro esperando ela, tudo para garantir sua segurança e privacidade. O gesto de bondade continuava, agora não mais de forma misteriosa, mas como um apoio explícito e protetor. Ele a estava tratando como a filha de seu melhor amigo, como parte de sua própria família. Uma responsabilidade que ele levava muito a sério. Durante a viagem, um turbilhão de emoções tomou conta de Anna. A ansiedade de conhecer o homem que era ao mesmo tempo um estranho e a pessoa mais importante de sua vida. O medo de que a realidade não correspondesse à imagem heróica que ela agora tinha dele. A tristeza por todos os anos perdidos, pelos aniversários e formaturas que ele não presenciou. Ela pensou no efeito cascata que a bravura de um homem poderia ter. O sacrifício de seu pai salvou a vida de Alistair, permitindo esse império, por sua vez, protegeu seu pai e agora estava reunindo sua família. E tudo isso culminaria na exposição de criminosos, trazendo justiça não apenas para eles, mas para todas as outras vítimas da Titan Construções. Aquele pequeno ato de coragem de seu pai, de testemunhar, de desaparecer, havia criado ondas que se espalharam por décadas, tocando inúmeras vidas. A bondade e o sacrifício, ela percebeu, eram investimentos a longo prazo na melhoria do mundo, mesmo que os resultados não fossem vistos imediatamente. Era um legado muito mais poderoso do que qualquer fortuna. Ao desembarcar na pequena cidade, o ar salgado do mar a envolveu. Era um lugar tranquilo, um refúgio do mundo perigoso que seu pai havia deixado para trás. O motorista a levou para uma pequena casa de madeira com vista para o oceano. E lá, na varanda, estava um homem mais velho, com cabelos grisalhos e a mesma cicatriz em formato de meia-lua na mão, olhando para o horizonte. Quando ele se virou e seus olhos encontraram os dela, o tempo parou. Não houve necessidade de palavras. O reconhecimento foi instantâneo, uma conexão de alma que 20 anos de separação não conseguiram apagar. As lágrimas que Anna segurou durante a viagem finalmente rolaram livremente por seu rosto, mas desta vez eram lágrimas de pura catarse, de um alívio que parecia pesado demais para seu corpo suportar. Ele desceu os degraus da varanda lentamente,
como se temesse que ela fosse uma miragem. Seu rosto estava marcado pelo tempo e pela preocupação, mas seus olhos, os mesmos olhos que ela lembrava de sua infância, estavam cheios de um amor e uma dor indescritível. Ele estendeu a mão, aquela com a cicatriz. Hesitou, como se não se sentisse digno de tocá-la. Ana correu para ele, fechando a distância que os separava. O abraço foi acolhidas, de duas eras. Era o passado e o presente se fundindo em um único momento de perdão e compreensão. Ela podia sentir o tremor em seus ombros, ouvir os soluços silenciosos de um homem que havia carregado um fardo impossível por tempo demais. Aquele era o seu pai. Naquele abraço, a história inteira se desenrolou sem palavras. O sacrifício, a saudade, o medo, a proteção. O gesto de bondade de Alistair no restaurante foi o catalisador. Mas aquele momento era a reação química final, a conclusão de uma promessa. Era a prova de que a lealdade e o amor podiam, de fato, superar o tempo e a escuridão. Eles ficaram ali por um longo tempo, pai e filha. Duas partes de um todo que finalmente se reencontraram. O som das ondas do mar era a trilha sonora para o fim de um exílio de 20 anos. A justiça contra a Titan Construções viria. Mas naquele momento, a única coisa que importava era a justiça emocional de uma família que estava sendo curada. Sentados na varanda, olhando o sol se pôr no oceano, pai e filha começaram a preencher as lacunas de 2 décadas. David, seu pai, contou histórias sobre sua vida solitária, sempre pensando nela, guardando fotos que Alistair lhe enviava secretamente. Ana falou sobre suas lutas, seu trabalho no restaurante, e como a cicatriz dele sempre foi seu farol de esperança, a prova de que ele era real. A história deles era um microcosmo da conexão humana. Mostrava como o ato de uma pessoa pode ecoar através da vida de outra, criando laços inquebráveis. O sacrifício de David forjou um elo de lealdade com Alistair. A lealdade de Alistair, por sua vez, protegeu David e, eventualmente, guiou Ana para a verdade. Era uma teia de interdependência, onde a coragem de um se tornava a salvação de outro. Esses momentos nos conectam porque nos lembram de nossa capacidade para o bem, mesmo diante do mal. A história de David não era apenas sobre fugir do perigo, mas sobre correr em direção a um sacrifício maior por amor. A história de Alistair não era apenas sobre acumular riqueza, mas sobre usar o poder para cumprir uma promessa e corrigir uma injustiça. E a história de Ana não era apenas sobre encontrar um pai perdido, mas sobre encontrar sua própria força e seu lugar no mundo. O gesto de bondade de Alistair foi o catalisador que permitiu que todas essas narrativas convergissem. Ele restaurou a fé de Ana não apenas em seu pai, mas na própria humanidade, mostrando que mesmo nas sombras, a luz da lealdade pode brilhar. Por que nos emocionamos com essas histórias? Porque elas refletem o que aspiramos ser, corajosos, leais, justos. Elas nos lembram que não estamos sozinhos em nossas lutas e que um único ato de bondade, por menor que pareça, pode ser a primeira gota de uma onda de mudança, capaz de reunir famílias, expor a verdade e curar feridas antigas. O reencontro não foi o fim da história, mas o começo de um novo capítulo, o da justiça. Com o testemunho de David, agora garantido e seguro, Alistair deu o passo final. Ele vazou o dossiê completo para um consórcio de jornalistas investigativos, junto com uma declaração assinada por David, detalhando tudo o que aconteceu na Titan Construções, incluindo o assassinato e o encobrimento. A notícia explodiu como uma bomba. Os nomes dos executivos por trás da antiga Titan, agora respeitáveis empresários em outras indústrias, estavam em todas as manchetes. As autoridades, pressionadas pela opinião pública e pelas provas irrefutáveis, reabriram o caso. As prisões começaram a acontecer em questão de dias. A justiça, adiada por 20 anos, finalmente estava sendo servida. O efeito cascata do ato de bondade de Alistair agora se tornava um tsunami. Aquele gesto no restaurante não apenas reuniu uma família, mas derrubou um império criminoso. A coragem de Ana em seguir as pistas foi essencial. Ela não foi apenas uma beneficiária da bondade,
mas uma agente ativa na busca pela justiça. Juntos, David, Alistair e Anna formaram uma aliança improvável que corrigiu um erro histórico. Anna acompanhava as notícias ao lado de seu pai. Vê-lo finalmente livre do medo, capaz de andar na rua sem se esconder, foi a maior recompensa. A vida que ele sacrificou estava sendo devolvida a ele, peça por peça. A verdade não apenas o libertou, mas também libertou Anna do peso de um passado desconhecido, incerto. A história deles tornou-se um símbolo de esperança. Mostrou que, mesmo contra adversários poderosos, a persistência, a lealdade e a coragem podem prevalecer. A bondade inicial de Alistair não foi apenas um ato de compaixão, mas um movimento estratégico de justiça, provando que as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Fazer o bem pode ser a arma mais poderosa de todas. Com a poeira assentando, Alistair fez a Anna uma nova proposta. Ele não ofereceu caridade, mas uma oportunidade. Seu pai e eu sonhávamos em ter nossa própria empresa, uma que tratasse as pessoas com respeito, disse ele. Eu construí o império, mas me falta o coração que seu pai tinha. Gostaria de me ajudar a construir uma fundação em nome dele para ajudar vítimas de injustiça corporativa? Anna aceitou sem hesitar. Deixar seu trabalho no restaurante foi um momento simbólico. Ela não estava mais apenas sobrevivendo. Estava prosperando, com um propósito. O gesto de Alistair não apenas resolveu seu passado, mas também lhe deu um futuro significativo. Ela agora usaria sua experiência e empatia para ajudar outras pessoas que, como ela, haviam sido esmagadas por sistemas corruptos. Seu pai, David, embora não quisesse a agitação da vida corporativa, tornou-se o conselheiro principal da fundação. Sua sabedoria e experiência de vida eram o guia moral da organização. A família, antes quebrada e separada pela tragédia, agora estava unida por uma missão compartilhada, transformando sua dor em catalisador para o bem maior. O efeito cascata continuava a se expandir. A Fundação David, como foi chamada, financiou investigações, apoiou legalmente denunciantes e criou programas de amparo para famílias afetadas. A história de Anna e David inspirou outras pessoas a se manifestarem, criando uma nova onda de responsabilidade corporativa. Um único ato de bondade em um restaurante deu origem a um movimento nacional. A humanidade compartilhada nessa nova fase era evidente. Pessoas de todo o país, que se sentiam impotentes, agora tinham um lugar para recorrer. A história de Anna provou que uma pessoa comum, quando capacitada, pode desafiar gigantes. A fundação era a materialização da crença de que a justiça não é um privilégio dos ricos, mas um direito de todos. A cicatriz na mão de Davi, que antes era um símbolo de um sacrifício doloroso e de uma vida em fuga, foi ressignificada. Tornou-se um emblema de honra, coragem e do poder da lealdade. Era a marca que uniu 3 vidas, desencadeou uma revolução silenciosa. Era a prova física de que as feridas do passado podem se tornar a força do futuro. Alistair, por sua vez, continuou a carregar sua própria marca autoimposta, não mais como um lembrete de uma dívida não paga, mas como um símbolo de uma promessa cumprida. As 2 cicatrizes contavam 2 partes da mesma história, uma de sacrifício e outra de redenção. Eram testemunhas silenciosas de uma amizade que transcendeu o tempo e o perigo. Anna, agora diretora da fundação, frequentemente compartilhava sua história, não para se vangloriar, mas para inspirar. Ela falava sobre como se sentia invisível como garçonete e como um único gesto de um estranho a fez se sentir vista. Ela enfatizava que a bondade que recebeu não foi apenas o dinheiro, mas o reconhecimento de sua dor e a crença em sua força. Isso nos conecta, porque todos nós, em algum momento, nos sentimos invisíveis ou impotentes. A história de Anna nos dá a esperança de que alguém possa nos ver, que um pequeno gesto possa mudar nosso rumo. E mais importante, nos inspira a sermos a pessoa que oferece esse gesto a outra pessoa, a sermos o Alistair na história de alguém. O legado daquela cicatriz era a prova de que a verdadeira força não está em evitar as feridas, mas em como as usamos
para nos conectar com os outros e lutar por algo maior que nós mesmos. Cada vida que a fundação tocava era uma nova onda de choque, emanando daquele ato original de bravura na Titan Construções, provando que um bom coração nunca age em vão. Anos depois, Ana se tornou uma figura respeitada no campo da filantropia e da justiça social. A fundação prosperou, ajudando milhares de famílias. A história dela e de seu pai se tornou uma lenda moderna, um conto sobre como a integridade pode, eventualmente, triunfar sobre a ganância. O nome de David, antes apagado da história, agora era sinônimo de heroísmo. O efeito cascata, que começou com um ato de sacrifício e foi impulsionado por um ato de bondade, nunca parou. As pessoas inspiradas pela Fundação David começaram suas próprias iniciativas locais, criando pequenas redes de apoio em suas comunidades. Ajudavam vizinhos a lutar contra despejos injustos, organizavam fundos para trabalhadores feridos e expunham pequenas corrupções em suas cidades. A bondade se tornou uma ação, não apenas um sentimento. A história de Ana ensinou que a compaixão sem ação é apenas piedade. A verdadeira bondade é dar a alguém as ferramentas para lutar suas próprias batalhas, seja através de dinheiro, informação, apoio ou simplesmente validando sua luta e dizendo: "Eu vejo você e sua história importa." Isso reflete a melhor parte de nossa humanidade compartilhada, nossa capacidade de transformar dor em propósito e de usar nosso poder, não importa quão grande ou pequeno, para erguer os outros. A história de Ana nos conecta porque ela não é sobre um bilionário salvando uma pobre garçonete. É sobre como a lealdade, a coragem e a bondade se entrelaçam para criar uma força imparável. Aquele encontro no restaurante não foi um fim, mas a passagem de um bastão. O bastão da coragem foi passado de David para Alistair. O bastão da justiça foi passado de Alistair para Ana. E Ana, através da fundação, agora passa esse bastão para todos que ouvem sua história, convidando-os a se juntarem a essa corrida de revezamento sem fim pela dignidade humana. A história de Ana, David e Alistair nos mostra que um único ato de bondade pode ser como uma pedra atirada em um lago. As ondulações se espalham para muito além do que podemos ver, tocando margens que nunca imaginamos, mudando vidas de maneiras que nunca saberemos. O gesto de Alistair não foi apenas uma gorjeta. Foi um investimento na humanidade. Nós vivemos em um mundo que muitas vezes parece indiferente. É fácil se sentir pequeno, como Ana se sentia, uma peça invisível em uma máquina gigantesca. Mas a verdade é que cada um de nós tem o poder de ser o catalisador na vida de outra pessoa. Não é preciso ser um bilionário para fazer a diferença. A bondade não está no tamanho do gesto, mas na intenção por trás dele. Pode ser um elogio sincero a um colega de trabalho que está lutando. Pode ser ouvir a história de um estranho sem julgamento. Pode ser defender alguém que não pode se defender. Esses pequenos atos criam conexões, restauram a fé e podem ser o ponto de virada que alguém desesperadamente precisa para não desistir. São esses momentos que nos definem. Pense no efeito cascata que você pode iniciar hoje. Um pequeno gesto de sua parte pode inspirar a pessoa que o recebe a fazer o mesmo por outra, criando uma corrente de positividade que combate a apatia do mundo. Você nunca sabe se o seu pequeno ato de bondade será a peça que faltava para reunir uma família, iniciar uma busca por justiça ou simplesmente salvar o dia de alguém. Portanto, o convite à ação é simples. Pratique um pequeno e inesperado ato de bondade hoje. Não espere por uma oportunidade. Crie uma. Seja a razão pela qual alguém acredita na bondade das pessoas, porque, como esta história nos mostrou, as cicatrizes do passado podem ser curadas e um futuro melhor pode ser construído, começando com um simples gesto.